Neemias capítulo 11. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar um de 10, para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão nas suas cidades, a saber Israel, os sacerdotes, e os levitas, e os netineus, e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez, e Mazéias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Azaias, filho de Adaias, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaias, filho de Macéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gabai e Salai, 928. E Joel, filho de Zicri, superintendente sobre eles. E Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim. Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra da casa, 822, e Adaias, filho de Jeroão, filho de Pelaias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeça dos pais, 242, e Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos filhos deles, varões valentes, 128, e superintendentes sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim, e dos levitas, Semaias, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sabetai e Josadabe, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que era quem começava a dar graças na oração, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284, e os porteiros, Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E os netineus habitaram em Ofeu, e Zia e Gispa presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaias, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei,
em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias, com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate-Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibom e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabizeu e nas suas aldeias, e em Jesua e em Molada, e em Bet-Palete, e em Azar-Sual, e em Berseba e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecona e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon e em Zorá, e em Jamute, em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Lax e nas suas terras, em Azeca e nos lugares da sua jurisdição, e acamparam-se desde Berseba até ao vale de Inom. E os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Miquimás, e Aia e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim.